Don't do that. We just got our asses handed to us. And Steppenwolf has got the third box. Neste vídeo vou analisar uma cena da Liga da Justiça, o filme de 2017, para te ensinar inglês real, ou seja, como os nativos pensam, falam e se comportam. Não é apenas tradução literal do Google Tradutor. Com essa aula, tenho certeza de que você vai expandir seu vocabulário, melhorar a escuta, aumentar a compreensão e até aperfeiçoar a pronúncia, se praticar, é claro. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, aqui na própria introdução, a gente já começa analisando algumas falas. O Bruce Wayne, aqui, ele falou pro Aquaman pra não fazer isso. Não faça isso. Não faz isso. Don't do that. Aí depois, we just got our asses handed to us. And Steppenwolf has got the third box. A gente acabou de tomar uma surra e o lobo da steppe levou a terceira caixa. Aí, feitas essas traduções, vamos fazer a nossa análise como a gente costuma fazer aqui no canal, que para quem já acompanha já sabe meu costume de fazer as análises, então vamos já direto ao ponto. Aqui, o that esse seria um pronome demonstrativo, ele aponta para alguma ação, comportamento ou coisa que está acontecendo ou foi mencionado antes. Então, o that, eu sei que eu já expliquei em outro vídeo, que é diferente do this. O this, ele já aponta para algo próximo do falante. Agora, o that já aponta para algo mais distante do falante. Mas só que o that, nesse caso, não está necessariamente dizendo algo distante do falante. O that, ele serve, né? Tipo, no caso aqui é um pronome demonstrativo, mas aqui ele tem essa função de repetir algo, né? De retomar algo que já foi feito ou que já foi dito anteriormente. Então, não faça isso, quer dizer, ele tá falando pro Aquaman não jogar, tipo, não ficar destruindo as coisas lá do lugar onde eles estão, né? Então, don't do that, não faça isso. Porque o Batman ele podia falar, não jogue as coisas, não destrua as coisas. Mas fica mais fácil falar, don't do that. Não faça isso. Ponto. E aqui o got our asses handed to us. Eu até deixei sublinhado para você perceber com mais clareza. Não é para você traduzir ao pé da letra e ficar na noia. Então, veja só, o just got, quer dizer, acabamos de, e depois, our asses, nossos traseiros, handed to us, entregue a nós. Então, perceba, se você tentar traduzir literalmente cada coisinha, você pode até ficar confuso, né? Não faz sentido ficar, traduzir assim, acabamos de nossos traseiros, aí depois, entregue a nós. Fica meio estranho, né? Então, por isso que eu tentei fazer uma tradução que faça mais sentido em português. Daí eu já repito quase todo o vídeo para realmente encravar na cabeça das pessoas que estão aqui no canal. Então, a tradução ficou: a gente acabou de tomar uma surra e o lobo da steppe levou a terceira caixa logo em seguida. E já aproveitando essa segunda parte da fala, que o Aquaman estava falando lá, veja só essa palavra, third box. Third box quer dizer terceira caixa. E aí, só de curiosidade, tem gente que pode falar, tá, mas aqui é a terceira caixa, só que como eu falo primeiro, segundo, no caso de primeiro, se você for falar em inglês, aí fica first, first. Aí depois, se for falar segundo, fica second. Então, first, second, third, enfim. Dentre outros em sequência que você pode pesquisar por tabelas de ordinal numbers. Ordinal numbers, tá certo? Você pode pesquisar isso no Google e tem até uma tabela assim com vários números, como é que você pronuncia, como é que você fala sobre a sequência numérica. Mas aqui, um dos mais básicos de se aprender é esse exemplo aqui, third box, a terceira caixa, first, second, enfim. E aí eu vi que o pessoal gostou de aprender pronúncias, aí eu gosto de deixar aqui do lado. Em seguida não vai ter as traduções em português, mas só que aqui do lado, ó, veja só dando uma reforçada. O that, esse daqui é o that, é assim que você pronuncia, e tem essa transcrição fonética logo à direita da palavra, pra você já ter uma noção. Não é para você se apegar à transcrição fonética, mas é só para você ter uma noção de como a gente pronuncia de fato essa palavra. Então aqui fica that. Depois, não é hand, aqui é hand. E aqui third, que aqui é a terceira caixa, third. E é assim que você pronuncia, ok? Vamos reiterar aqui o vídeo só para você perceber essas pronúncias. Agora eu vou deixar certinho aqui para você. Don't do that. We just got our asses handed to us. And Steppenwolf has got the third box. Certo? Captou aqui a pronúncia? Então tenta praticar em casa também. That, and, third. E dentre outras palavras que pode ser que eu não acabe não marcando aqui, mas essa daqui eu achei interessante de só reforçar para você saber como pronuncia essas palavras. Isso daí é importante para comunicação no inglês, claramente. Vamos pro próximo trecho. So we find them. If the boxes are even close to each other, there's going to be some kind of energy surge.
Então vamos para as traduções, só para você entender. Vamos atrás delas. De quem? Das caixas que a gente estava vendo aqui atrás, ó. Você lembra? Vamos atrás das caixas. So we find them. Vamos atrás delas. Aí depois, se as caixas estiverem próximas uma das outras, vai haver um tipo de pico de energia. Então, partindo para as análises aqui, que a gente vai fazer, as análises em específico, veja só essa palavra find. O find não necessariamente a Mulher Maravilha, agora que ela tá falando, né? Não necessariamente ela falou we will find them. Ela não colocou will antes do find. Ela já falou direto, ó, we find them, ponto. Aqui está no simple present. Daí, em conversa informal, o simple present pode transmitir uma ação futura, próxima ou uma decisão, mas mesmo sem o will. Então, a gente pode pensar o going to, will, essas coisas assim, gonna, tem que ter na frase para indicar o futuro, mas nem sempre. Às vezes pode parecer um simple present aqui, we find them, mas só que aqui, se for pegar uma tradução que soa mais natural, também tem um sentido no futuro, ok? Só para você ter esse conhecimento que é importante. Tem gente que acha que é simple present, que só tá falando no presente, mas às vezes também tá se referindo, tem um sentido no futuro também, ok? Então perceba que o inglês não é tem aquela coisa, né? O mundo não é um morango, né? Mas, e o inglês também, o inglês não é um morango, tem certas especificidades que é por isso que é interessante filmes, séries, pra você já saber que tem coisa, nem é tudo aquilo que você acha, sabe? Tá tudo bem. Isso daí a gente vai aprendendo, tem. Nem eu sei de tudo também, tipo, eu acabo aprendendo também com os inscritos, com as pessoas que vêm aqui no canal também. Até com esse vídeo aqui que eu analisei, tipo, eu aprendi outras coisas e tá tudo certo. Mas eu só quero que você observe que nem tudo que tá escrito aqui tá no simple present, necessariamente é do present. Também pode ter um sentido no futuro. Então aqui a Mulher Maravilha falou, vamos atrás delas, tá certo? Mesmo que aqui tá no simple present. Mesmo que aqui não tem o will. Ela podia falar, we will find them. Mas não, ela falou, so we find them. E aqui eu até grifei, eu até deixei destacado essa palavra them, que tá em amarelo, que aqui é um pronome pessoal de terceira pessoa do plural. Então, aqui tá falando them, mas tá falando de quem? Tá falando das caixas. É igual eu mostrei do trecho anterior. O Aquaman tá falando da terceira caixa. E a Mulher Maravilha falou: Ah, a gente vai atrás dessas caixas mesmo. A gente vai atrás dessas caixas. We find them. E aqui é pra plural. Tá falando them, das caixas. Não tá falando de uma caixa. A gente tá falando de 3 caixas. Então fica them. Isso daqui serve pro plural. Esse pronome pessoal, esse daqui é pra terceira pessoa do plural. Então boxes, tá falando de caixas, 3 caixas. Agora, se fosse singular, ficaria it. So we find it. Ficaria it. Se fosse uma caixa ou se fosse uma pessoa no singular mesmo, sabe? E, claro, serve para não repetir boxes, as caixas. Então a Mulher Maravilha usou them para não precisar repetir novamente. So we find the boxes. Não, ela falou. So we find them. Tá certo? Isso daí já é bem útil no inglês também. É semelhante ao que o Batman falou pro Aquaman. Don't do that. Quer dizer, não faça isso. Depois, even, que tá em amarelo. Aqui, even funciona como intensificador, que sugere nem que seja, ao menos, sabe? Então, se as caixas estiverem sequer, ao menos, próximas uma das outras, entendeu? Close to each other. Também pode significar até ou mesmo, dependendo do contexto, é claro. Só dando esse esclarecimento dessa palavra even. A gente pode acabar se perdendo tudo, mas é mais simples do que parece. Depois, each other, que tá em sublinhado, quer dizer um ao outro, entre si, umas às outras. Isso daqui é usado quando a ação envolve 2 ou mais elementos que se relacionam mutuamente. Então, por exemplo, they looked at each other. Eles ou elas olharam um para o outro, entre si. Mas aqui, como tá falando each other, close to each other, tá falando das caixas, né? Se as caixas estiverem até mesmo próximas uma das outras, close to each other, entendeu? Então, each other, umas às outras, nesse contexto aqui. Uma das outras, próximas uma das outras. É aqui, there's going to be. There's going to be. Isso aqui é uma forma, isso daqui forma um futuro intencional ou previsto. There's going to be, vai haver, vai ter, haverá. E aí, em fala rápida, frequentemente aparece como there's gonna be. Então, o gonna também tem o sentido do going to, ok? Aqui poderia ter o cabimento do there's gonna be, ok? Mas aqui ele colocou going to be, some kind of energy surge. E esse some kind of, quer dizer algum tipo de, um tipo de, uma espécie de. E energy surge quer dizer pico, onda de energia, sobretensão de energia. E aí perceba que eu até falei kind of, que aí tem aquele connected speech que o inscrito já me lembrou. E isso daí é verdade. Aqui é o americano, o nativo,
ele acaba embaralhando, embaralhando não, ele acaba conectando uma palavra da outra. É como se fosse uma junção na pronúncia. Então, aqui em vez de falar separado, some kind of, aqui ele fala some kind of. É como se você juntasse o kind com o of, então fica kind of, kind of. Energy surge, aí principalmente aqui no kind of, ele já dá uma junção, é um connected speech. E aí você pode fazer isso ao invés de você pronunciar cada palavra separadamente. Então fica some kind of. Você pode falar assim, mas o que o nativo faz frequentemente é uma coisa mais rápida, parece. Então fica some kind of energy surge, ok? Então tenta praticar isso em casa também, além de praticar a pronúncia das palavras. E falando de pronúncia, aqui eu separei umas palavras que eu achei interessante você aprender, para você entender como se pronuncia. Então tem essa palavra find e some. Some. E perceba que não é some. Aqui é some. Tem um azinho, né? Fica some. E termina com som de M e aqui termina com som de D. E também tem essa palavra kind. Olha só, kind. E aí eu lembro que no caso da transcrição fonética, que é esse negócio que tá aqui, né, na direita, isso daqui é só pra você ter uma noção de como se pronuncia, não é pra você ficar preocupado. Nossa, por que esse azinho não tem um tracinho no meio? Nossa, por que será que tem um ponto ali e aqui? Não fica apegado a isso, só presta atenção no som, presta atenção na pronúncia da palavra. Isso daí é mais importante, ok? Eu vou até voltar aqui o vídeo só pra você prestar atenção nessas palavras aqui, ó. Vamos lá. So we find them. If the boxes are even close to each other, there's going to be some kind of energy surge. Aí tem outra palavra aqui, surge, não é surge, aqui é surge, energy. Enfim, dentre outras palavras aí que você pode estar retomando aqui no vídeo para praticar a pronúncia. Próximo. Steppenwolf's gonna be keeping them somewhere where they don't read. No internet, no satellite coverage. Well, that narrows it down. Not enough. Vamos lá, vamos fazer uma tradução que faça mais sentido pro português, só para você entender o que eles estão falando. O lobo da steppe vai levá-las para um lugar fora de alcance, sem internet, sem cobertura de satélite. Bem, isso facilita muito, o Batman tá sendo irônico. Ah, facilita muito, agora vai ficar mais fácil, mas na verdade é ironia. Vai ficar mais difícil, né, de achar isso daí. Depois, não bastante. Enfim, então indo aqui, ó, Steppenwolf's gonna be. Só pra você perceber, aqui eu até deixei em amarelo o S, que aqui parece esse negócio pode confundir, né? Parece que tá falando Steppenwolf, mas no plural, mas não. Aqui é Steppenwolf is gonna. Aqui tem o is, tá certo? Só deu uma contraída aqui do Steppenwolf's gonna. Mas aqui não é o Steppenwolf, só que tá no plural. O lobo da steppe, os lobos das steppes. Não. não. Aqui não é o plural do Steppenwolf. É uma contração do Steppenwolf is gonna. O Steppenwolf vai ou pretende alguma coisa. Gonna be. Keeping them, veja só. Somewhere they can't be read. Então, veja só que o they aqui, ele refere-se às caixas, só lembrando. A gente pode acabar esquecendo, mas they se refere às caixas que eles estão à busca. Isso daqui tá no plural. They. E o can't be read, dá o sentido de que essas caixas não serão detectáveis. Essas caixas não serão detectáveis, não são rastreáveis. E o somewhere, que tá em amarelo, é em algum lugar. O lobo da steppe vai levar essas caixas para algum lugar. Somewhere. They can't be read. Esse daqui até pode traduzir, que elas não podem ser lidas, mas acho que faz mais sentido que elas não serão detectáveis. They can't be read. Elas não serão detectáveis, elas não são identificáveis, sabe? Elas não são rastreáveis, não tem como rastrear essas caixas. Aí olha só, that narrows it down, que é a fala lá do Batman. Aqui obviamente tem uma ironia, só reforçando, mas se for traduzir literalmente, aí fica, bem, isso reduz as opções. Isso ajuda a diminuir as possibilidades. E aqui o that, ele é usado para retomar uma informação anterior, que é parecido com umas falas anteriores também. Não necessariamente está falando de algo distante do falante, ok? Mas aqui é para retomar algo que já foi dito. Então, o Steppenwolf vai levar para um lugar onde não tem internet, não tem satélite, não tem como detectar as caixas. Fica difícil de encontrar essas caixas. Então, o that está retomando isso daí que já foi dito anteriormente, ok? E o not enough quer dizer não bastante, ainda não é o suficiente, não é suficiente. Então, só reforçando aqui a pronúncia, gonna. Na verdade, aqui tem um sonzinho de gonna, só pra você praticar aqui. E é interessante você praticar essas pronúncias. A gente pode achar que é gonna, mas não, é gonna. Coverage, olha só essa palavra, coverage. O narrow, e tem o enough. Aqui veja que tem um izinho, né? Enough.
enough. Tem palavra que parece que é difícil de pronunciar, mas se você for se acostumando com a transcrição fonética, você já tem uma noção melhor, né? Então fica enough. Então, gonna, covered, narrow, enough. Vamos voltar aqui só pra você ver certinho, ó. Steppenwolf's gonna be keeping them somewhere where they don't read. No internet, no satellite coverage. Well, that narrows it down. Not enough. Próximo. So you can't find them, or maybe you don't want to. Arthur. Yeah, that was a great way to get rid of Superman. Traduzindo, então você não consegue achar, ou talvez nem queira. Aí o Batman falou, Arthur que é o Aquaman, ok? Aí o Aquaman continua. Ótimo jeito de se livrar do Superman. Aí depois o Cyborg, ele já tava meio assim, que é o Victor. Ele já tava aqui preparando pra bater no Aquaman, né? Já ia rolar uma briga e tal, mas depois não vai rolar mais. Mas vocês vão ver. Enfim, olha só aqui o don't. Don't, que tá em vermelho, é uma contração do do not e tem uma função como auxiliar da negação no present simple. Então, usa-se don't com I, you, we, they, mas aí é diferente do doesn't. O doesn't, na verdade, não é tão diferente, mas só muda as pessoas para as quais você se refere. Então, se fosse usar o doesn't, aí seria com he, she, it. Mas aqui o don't, aqui tem a pessoa you, então fica you don't, não fica you doesn't, fica you don't, perfeito? Depois, was, que tá em amarelo, esse aqui é o passado do verbo to be, então serve para as pessoas I, he, she, it. E aí se fosse were e não was, se fosse were, aí serviria para as pessoas you, we, they, ok? Aí ficaria were. Mas nesse caso tem o was, de acordo aqui com o contexto, ok? Só tem essa diferença do was e o were. Aí que o get rid of, veja só, é um phrasal verb. Quer dizer, se livrar de, livrar-se de, eliminar, Superman ou Superman. E olha só que interessante, Superman, e aí aqui o man tem um A, e o Superman com A tá se referindo ao Superman no singular. Aí você fala, nossa, o zenista tá sendo meio doido, ele tá falando do Superman no singular, lógico que é no singular, sim, né, mas perceba, só essa partezinha aqui do man com A é no singular. Agora, se fosse Superman com a letra E de elefante, se tivesse o E de elefante aqui, aí seria Superman só que no plural, seria super-homens. Por mais que a gente sabe que tem um Superman, sim, mas é só uma curiosidade aqui, uma coisinha a mais que eu gostaria de observar. Eu acho que é interessante. Corta essa palavra super. Vamos só focar na palavra man. Se tivesse só o man aqui com a letra A de amor, aí seria homem no singular, certo? Aí se tivesse o man com E de elefante, aí seria homens. E é claro que seria o homem no plural, então ficaria homens. Mas aqui Superman, aqui claramente está falando do Superman no singular. É só uma observação que parece boba, mas eu acho que é interessante, tem cabimento. Próximo. Man, I'm not doing this on purpose. Right, because you can't control the machine. So is this a bad time to bring up my blood sugar? Traduzindo então, o Victor, que é o Cyborg, ele falou, cara, eu não faço isso de propósito. É aqui, certo? Não pode controlar a máquina, o Aquaman respondeu. Aí depois vem o Flash lá, que é o Barry, ele falou, gente, será que é um momento ruim para falar da minha glicose no sangue? My blood sugar? Então, vamos lá para análise, ó. Olha só. On purpose. E não in purpose. Aqui não tem o I de igreja. In purpose. Aqui tem on purpose. E nem at purpose, que é o at. Não, aqui é on purpose. A gente pode acabar confundindo quando vai falar certas coisas. A gente pode falar, nossa, então é de propósito. Aí a pessoa tá sozinha lá nos Estados Unidos, ela fala, nossa, então eu vou falar in purpose, porque quer dizer, de propósito, será? Mas não, on purpose, ok? Tem muita coisa que você vai aprendendo só de ouvir os americanos falar, assistindo filmes, séries, é por isso que eu faço essas análises, né? Isso daqui é muito importante, são as melhores aulas, né? Os filmes, séries, e aqui a análise já te ajuda nisso daí. Então veja só, on purpose, aqui é usado on purpose, de propósito, intencionalmente, tá? É esse o significado do on purpose. E aqui há uma negação, não é de propósito, não foi intencional. I'm not doing this on purpose. Eu não fiz isso, eu não tô fazendo isso de propósito, eu não faço isso de propósito, ok? Por mais que aqui tenha o continuous, o ing, ing, aquele quis dizer, na verdade, eu não faço isso de propósito, ok? Não foi intencional. O cause, que tá em amarelo, perceba que tem esse tracinho que tá indicando que teve um corte no because. Aí ficou só
because. Isso daí acontece direto quando você vê conversa dos nativos, tudo tem right, because you can't control the machine. The machine. Aí o cara já cortou o cause, mas isso daí tá certo? Isso daí tá certo. Isso daí é bem usado em contextos informais. Isso daqui é bem usado. Agora, é claro, tem contexto formal que você vai ter que usar, é o because, você não vai usar o cause. Ok, agora se você estiver lá tendo uma conversa informal, você já corta o cause e tá tudo bem. Aqui um bring up, que tá em verde, quer dizer falar sobre. Isso daqui tem até um connected speech, que aí você pode falar separadamente, normalmente igual bastante iniciante pode fazer, bring up. Pode pronunciar individualmente aqui, não tem problema. Mas aqui, para quem já quer dar uma avançada, aí você pode usar o connected speech. Então fica bring up my blood sugar. E aí o nativo ele vai entender também. E o nativo já faz isso direto, né, no dia a dia. Ele já junta as palavras aqui na pronúncia. Bring up. Bring up. Parece que você juntou isso daqui, ó. Bring up. Blood sugar, sabe? Ele não fala blood sugar separado. Ele pode falar até devagar, não tem problema, mas aqui ele já tem esse connected speech. Aí dando uma reforçada na pronúncia, veja essa palavra blood, blood. Aqui parece que tem um azinho, blood, não é blood, é blood, blood. Depois sugar, sugar. Tenta praticar aí, né, em casa, sugar. Vamos só voltar aqui rapidinho. Man, I'm not doing this on purpose. Right. Because you can't control the machine. So is this a bad time to bring up my blood sugar? Tá certo que eu só falei aqui do blood e o sugar, mas só que eu voltei aqui o clipe inteiro, porque tem gente que pode ficar curioso na pronúncia de outras palavras e eu não coloquei aqui, tá tudo bem. Nem todas as palavras eu vou colocar aqui no canto, só vou destacar algumas que eu achar interessante. Aí eu só voltei pra dar uma reforçada. Por exemplo, purpose. Esse daqui é pronúncia, deu uma reforçada, o cause, né? Because, machine, enfim, bring up. E aí você ouviu como é que ele se pronuncia também, tá certo? Próximo. Very hungry. Victor, you can find the boxes. You share their energy. I know it's frightening, but if you go under, I promise, we will pull you back out. O Flash falou: tô com muita fome. Aí depois, Victor, você consegue achar as caixas. Tem a mesma energia que elas. E aqui embaixo, eu sei que é assustador, mas se você não conseguir, eu prometo, nós trazemos você de volta. Então, olha só o very hungry. E aqui não tá, ela não falou a lot of hungry ou much hungry. Na verdade, ela não, o Flash quer dizer. O Flash não falou a lot of hungry ou much hungry, sabe? Aqui ele falou very hungry. Então perceba essa colocação. Essa colocação faz mais sentido pro inglês e soa mais natural também. E essas coisas que você vai pegando, você vai entendendo como é que soa as coisas. Tem coisa que soa mais natural, tem coisa que soa estranho. Então, se você falar much hungry, soa meio estranho para quem já acompanha os filmes, essas coisas. Para quem já faz imersão, inclusive. Então, very hungry, aí você já percebe, já dá para sentir. Tem muita coisa que dá para sentir. É que você sente que, pô, faz sentido quando ele tem essa colocação, very hungry. Então, perceba que o a lot of e o much são quantificadores que acompanham substantivos. Então, a lot of food, um monte de comida. Much time, que aí é muito tempo, tá certo? Só pra você perceber essa diferença aí. O their energy. Olha só, o their energy é um pronome possessivo plural. Então tá falando a energia das caixas, their energy, ok? You share their energy, a energia das caixas, boxes. Aí aqui embaixo, olha só esse que tá em azul, frightening. Esse frightening quer dizer assustador, embora aqui o ing ele parece ser present continuous. A gente pode acabar fazendo até aquela tradução literal, assustadoramente, mas não, pelo amor de Deus, gente, não decepciona o mestre Zen, senão o mestre Zen não vai ficar mais calmo. Mas brincadeira, assim. Aqui parece o present continuous, mas aqui não é necessariamente o present continuous, aqui é assustador, tá certo? Essa é a tradução, assustador. Frightening aqui funciona como adjetivo, é um particípio presente. Então, um exemplo diferente. He's frightening me. É o present continuous, ele está me assustando, ok? E aí, beleza, esse daí é o present continuous, mas aqui já é um adjetivo. It's frightening, é assustador, ok? Agora é como o exemplo que eu falei. Olha só como é diferente. He's frightening me. Ele está me assustando, tá no present continuous, perfeito? O go under, que tá em verde, ele tá no sentido de perder o controle. E eu, no Brasil, eu já diria assim, vai dar ruim. Eu costumo falar bastante pros meus amigos, vai dar bom, fica confiante, vai dar bom, vai dar tudo certo. Aí quando dá errado as coisas, eu falo, vai dar ruim, cara. Nossa, vai dar ruim, não vai dar bom não.
Então, aqui, se a gente for falar no Brasil, aí ficaria, mas se der ruim pra você, sabe? But if you go under, se der ruim pra você, é uma coisa mais brasileiresca, né? Tipo, acho que fica interessante a gente traduzir assim. Mas e se der ruim pra você, I promise, blá blá blá, sabe? Mas se for algo mais formal aqui, se for uma tradução que tem outras pessoas que gostam de outra tradução, então uma outra tradução fica go under, perdeu o controle. If you go under, se você perdeu o controle, certo? Aí continuando, esse will aqui não é o will com aquele i que indica o futuro, não. Aqui a pronúncia é will, é uma pronúncia semelhante porque tem essa contração do we will, ok? Então é uma mistura do we com will. Aí dá pra você fazer essa contração. Will. Aí pull back out. Pull back out, que tá? Esse daqui tem o verde pra você perceber. Pull back out. Então, esse pull out, quer dizer puxar pra fora. E aí, come back, ele já reforça a ideia de trazer de volta de um lugar ou estado. Então, logo, aqui significa resgatar, tirar alguém de dentro ou de uma situação. We'll pull you back out. A gente vai te resgatar. Então, quer dizer, a Mulher Maravilha tá falando pro Victor, Cyborg, e aí, ele mexendo lá com as caixas, se perder o controle, aí a gente vai puxar ele de volta. A gente vai resgatar o Cyborg. A gente não vai deixar ele se perder, não. Aí, se a gente for, se a gente for usar, se a gente for usar aquela tradução brasileiresca, eu vou fazer mais isso mais vezes, porque eu acho que as pessoas vão gostar, né? A Mulher Maravilha falou pro Victor, mas se der ruim, cara... Não, se der ruim, a gente vai e faz a boa. A gente vai te resgatar, entendeu? Tá mais essa tradução aí do Brasil. Eu vou tentar fazer isso mais vezes, que eu acho que é até legal pra aprender inglês, né? Então, olha só essa palavra frightening. Veja só a transcrição fonética. Já começa com o F e o R, então fica frightening. Vamos tentar só voltar aqui pra você perceber. Very hungry. Victor, you can find the boxes. You share their energy. I know it's frightening, but if you go under, I promise, we will pull you back out. Próximo. Just keep the little merman away from me while I work. Barry, go find Alfred in the pantry. And come back, get online. Everybody checks everybody else's work. Veja só que o Bruce Wayne, o Batman, ele falou de uma forma tão rápida que, tipo, até eu mesmo acabo me perdendo, mas isso daí faz parte, fica tranquilo. Nem sempre a gente vai entender tudo perfeitinho, mesmo sem legenda. Tipo, isso daí até professor, até gente que já conhece muito de inglês assim, bilíngue e tudo mais, poliglota, pode acabar tendo dificuldade, pode não entender um som e o outro e tá tudo bem. Ok, isso daí faz parte. Mas vamos traduzir aqui pra gente entender melhor. Vamos lá. Então o que ele falou? Só deixa o tritãozinho longe de mim enquanto eu trabalho, né? Aí depois veio o Bruce Wayne, o Batman, e falou: Barry, procure o Alfred na despensa. Aí ele falou: depois volta pra cá, todo mundo conferindo o trabalho do outro. Então, olha só, esse keep away que tá em verde, keep away. Só pra você perceber, esse keep away, ele pediu o Victor, que é o Cyborg, olha o Cyborg aqui, ele pediu pra manter o Aquaman longe, como eu já falei anteriormente, só reforçando. Então, mantenha o Aquaman longe de mim. Mantenha ele longe de mim. Keep away from me, while I work, enquanto eu trabalho. E o Merman, eu destaquei essa palavra pra você já enxergar melhor. Ó, Merman, em amarelo. Isso daqui é tritão, tá? Não é pra você confundir com mermaid, que significa sereia. Então, isso daqui é um tritão. E aí é diferente da sereia, que é mermaid. Então, tem o man, termina com man, que é o tritão. E o id, se fosse id, tirasse o n e ficasse com id, mermaid. Então ficaria sereia. Seria sereia a tradução. E o while, que tá em azul, essa daqui tem uma função de conjunção temporal. Então significa enquanto, ao passo que, durante o meu trabalho, enquanto eu trabalho, ok? O pantry, que tá em amarelo, quer dizer dispensa, é um lugar para guardar comida, mantimentos, e logo aqui embaixo também, everybody else's work. Esse everybody quer dizer cada pessoa. E aí o else's, que eu deixei em amarelo, é um possessivo que se refere aos outros. Então esse S aqui, ó, aparece esse S, é para formar o possessivo de uma expressão inteira, que daí não precisa repetir para cada pessoa, ok? É semelhante ao que a gente estava falando antes, né? That, o it, é para você não precisar ficar repetindo a palavra, né? Então aqui o else's aqui já é o possessivo, né? O trabalho do outro, o trabalho de cada um. Cada um confere o trabalho do outro. Então esse else's já tem essa função também, né? De você não precisar repetir aquilo que também foi dito anteriormente. É bem semelhante ao que a gente já estava analisando, tá? Então só reforçando a pronúncia, merman,
essa pronúncia dessa palavra aqui, do tritão. Aí eu já falei da sereia. Então aqui, ó como se escreve mermaid. Mermaid, perfeito? E tem essa palavra while I work, ok? Lembrando que tem o connected speech também, while I work. Aqui não tem necessariamente o connected speech, mas em algumas coisas tem nessas falas que eu já transcrevi pra você enxergar. Então vamos só reforçar mais uma vez. Parece que tá sendo, ele tá repetindo aqui o vídeo. Não, mas é justamente pra você captar melhor. Então eu vou dar um play de novo pra você já perceber melhor as pronúncias das palavras, ok? Até mesmo dando um play de novo já parece que fica até mais claro depois dessa análise, fica até mais claro as falas. Então vamos lá. Just keep a little merman away from you while I work. Barry, go find Alfred in the pantry. And come back, get online. Everybody checks everybody else's work. Próximo aqui. Listen, I was wondering if you could put out the feeler, the aquatic, I mean, do you talk to fish? Certo, eu sei que tem certas coisas que ele falou que não necessariamente eu coloquei, mas eu tentei colocar aqui uma fala mais limpa pra você entender o sentido mesmo, o sentido que ele falou, tá? E a gente pode falar, nossa, mas você não colocou exatamente o que ele colocou. Sim, eu não coloquei exatamente tudo, cada respiraçãozinha que ele falou. É igual lá na faculdade, tem gente que gosta de gravar áudio do professor enquanto ele ensina, e é o que eu tô fazendo aqui, tipo, a gente pegou esse clipe, mas eu não transcrevi exatamente cada respiração que ele deu. Eu tentei focar mais na fala aqui, eu fiz uma fala mais limpa, entre aspas, mas que você já consiga entender o sentido, você consiga entender exatamente o que ele falou, tá? Eu não fiquei transcrevendo exatamente cada respiração, e é como na faculdade lá, o cara, ele quer transcrever o que o professor falou, quer transcrever cada respiração? Beleza, mas só que vai levar muito mais tempo, sabe? O importante é você entender o sentido, o que realmente importa daquilo que o professor explicou, as coisas mais importantes lá pra você passar na prova, pra você passar de ano, enfim. E aqui eu fiz a mesma coisa, só as palavras, aqui as falas, fiz a limpo, né? Eu passei a limpo aqui pra você enxergar e já entender o que o Batman quis dizer, enquanto tava falando aí com Aquaman. Então, olha só, vamos traduzir. Escuta, eu queria saber se você pode, sabe, dar uma sondada. E aqui embaixo, no mundo aquático, entendeu? Quer dizer, você fala com os peixes, do you talk to fish? Então perceba que o azul, o que tá aí azul. Listen. Isso daqui quer dizer escutar. Isso daqui é ativo, consciente. E é um esforço deliberado para prestar atenção e entender sons. Então, por exemplo, please listen to your mother. Quer dizer, por favor, escute a sua mãe. Aí tem gente que pode falar, mas o mestre Zen, o zenista, não precisa, eu também não sou necessariamente um mestre, mas é só um personagem aqui do canal, tá? O inglês Zen. Tem o mestre Zen ou o zenista, como você queira chamar o meu personagem, mas veja só, aqui o listen, tem gente que pode falar, tem o listen, beleza? Mas e o hear? A palavra hear. Pois é, o hear quer dizer ouvir, tá? O listen quer dizer escutar, como eu tava explicando, né? É um esforço deliberado para prestar atenção e entender sons. Listen. Isso aqui é escutar. E diferente do hear. O hear quer dizer ouvir. Isso daqui é um passivo involuntário e um processo físico de percepção do som. Se for falar do hear, não é um esforço para realmente entender alguma coisa. Não, isso daí o hear seria passivo. Então, por exemplo, she hears the screams. Ela ouve os gritos. Aí é diferente lá daquele exemplo que eu falei. Listen to your mother. Escute a sua mãe. Preste atenção no que a sua mãe tá falando. Listen to your mother. Escute a sua mãe. Agora é diferente do que, ela ouviu os sons. She hears the screams. Ela ouve os gritos, sabe? Então, hear não é aquele esforço. Agora, o listen já é aquele esforço de escutar. Agora, o hear significa ouvir. Essa é a diferença do listen com o hear, mais específico. A gente pode acabar entendendo que é a mesma coisa, mas não tem aquele mesmo sentido. Esses daí são sentidos diferentes. Listen e hear, ok? Could, que tá em amarelo, está sendo usado para fazer um pedido educado. Então aqui seria soft request. Esse seria um pedido educado. Could you open the door, please? Poderia abrir a porta, por favor? O could, perfeito? E aí logo em seguida tem o put out a feeler. Isso daqui tem um significado idiomático. Fazer uma sondagem, testar as águas, sondar discretamente. Então, o que o Batman quer dizer aqui? Ô, Aquaman, você escuta. Eu queria saber se você pode dar uma sondada, sabe? You know eu não coloquei aqui, mas esse daqui é bem usado no inglês. You know, sabe? Você entende? Dá uma sondada, tá ligado? E aí se for usar a tradução brasileiresca, aí ficaria, ô Aquaman, tá ligado? Você poderia dar uma sondada, ficar na escuta, você dar uma sondada, tá ligado? O que o Batman tava perguntando é se ele podia dar uma sondada aí, testar as águas, fazer uma sondagem, sondar discretamente, né? Então perceba a
pronúncia dessa palavra, listen, listen. Termina com som de N, obviamente, e não quer dizer listen. Você não precisa pronunciar o T, sabe? Listen. Não, tem um listen, listen, ok? Vamos voltar aqui, ó. Vamos só retomar esse clipe. Listen, I was wondering if you could put out the feeler, like aquatic, I mean, do you talk to fish? Próximo. The water does the talking. Of course. If the current comes in strange, it may point the way. Okay. Traduzindo então, o Aquaman falou, ó, a água fala com eles. Com quem ele fala? Fala com os peixes. Aí o Batman falou, of course, claro. Aí aqui embaixo, se a corrente estiver estranha, pode indicar o caminho. O Batman falou, ok, beleza. Então o does aqui, que tá em amarelo, esse daqui é o verbo do no presente. Tá no present, tá na terceira pessoa do singular. The water does the talking. É ela que fala com os peixes. É claro que não falou fish, tá certo? Mas só que eu só tô fazendo aquela tradução natural pra você já entender. Pra vocês entenderem o que ele tá dizendo aqui. Pra te ajudar a não ficar na noia. Tem hora que às vezes dá aquela noia, a gente fica, nossa, repensando muito, mas é uma coisa simples, né? Uma coisa simples de entender. Então, o que ele quer dizer? A água é quem fala, é quem faz as comunicações. Does the talking. E aí o of course, que tá em verde, quer dizer, claro, com certeza. É óbvio, o Batman respondeu. E aí, em certos contextos, pode ser colocado em tom de ironia também, claro. Então ele fala, of course, ele tá falando em tom de ironia, mas a gente sabe que não. Em outros contextos, aquele Batman claramente ele concordou com o Aquaman, com certeza, tá certo. E aí, o comes in strange. Olha só isso daqui, comes in strange. Esse comes in, eu até poderia sublinhar pra você perceber, mas com essa partícula in aqui que tá em amarelo, é muito usado para dizer como algo aparece ou entra. Agora, o strange, que tá em amarelo, é um adjetivo que descreve o estado em que a corrente entra. Então, se a corrente estiver estranha, comes in strange. Se essa corrente estiver estranha, se ela estiver meio duvidosa, sabe? E aí, o might, que tá em azul, esse aqui é um modal de possibilidade. Pode, talvez. E o may, ele já indica, fazendo aquela comparação com o may. O may, ele já indica maior probabilidade. É comum para tempo presente ou futuro e para dar ou pedir permissão. Agora, o might, ele já serve para indicar menor probabilidade e pode se referir ao passado. Então, a gente pode acabar lembrando do may e o might, sabe? Fazer essa comparação. Então, essa é a informação para você saber, né? Do might e o may. Então, olha só a pronúncia deles. Might. Não necessariamente se fala might. A gente pode até pronunciar assim, mas não. Tem um might. E como a gente estava comparando, may, tá certo? Esse aqui é o may. Vamos só voltar aqui para reforçar. The water does the talking. Of course. If the current comes in strange, it may point the way. Okay. E aí, só uma coisa que eu acabei de lembrar, não é para você confundir esse may desse contexto aqui que a gente tá falando com o mês de maio, tá? Com o mês de maio, não é pra você confundir isso daqui, tá? Por mais que se escreve da mesma forma, May, nesse contexto, a gente tá falando de possibilidade e tudo mais, como a gente vem analisando, e não é pra você confundir com o mês de maio, por mais que se escreve da mesma forma, May. E também não é pra você confundir com maionese, que é mayo, se escreve com a letra O, você acrescenta a letra O depois do Y, então fica mayo, que quer dizer maionese. Tá? A gente pode confundir essas pronúncias, essas palavras, mas tem essas diferenças aí, ok? Próximo. Wait. Let me. It's just a little out of place. Então, traduzindo aqui, a Mulher Maravilha falou, não, espera, eu faço, deixa que eu faço aí, deixa que eu ajudo você, eu faço, let me. Aí o Batman falou, só tá um pouco deslocado aqui essa parte do ombro, enfim. Olha só o it, que tá em amarelo, é uma contração do it is. O a little, que tá em amarelo, esse daqui é um advérbio ou adjetivo de intensidade. Então, um pouco, um tantinho, ligeiramente. Só tá um pouco deslocado. Out of place. Fora do lugar. Deslocado. E aí, lembrando daquele connected speech. Daquele discurso conectado, sabe? Out of place. Então, em vez de você falar out of place, você fala out of place. Out of place. Você já junta essas pronúncias das palavras. E isso é bem comum lá do que o nativo faz. Próximo. So Clark seemed to share your view on being woken up. He could have killed you. I was willing to make the trade. And bringing in Lois Lane? Traduzindo então, pelo jeito, Clark compartilha da sua opinião sobre ser acordado. Ele podia ter matado você. Estava disposto a fazer a troca e a trazer a Lois Lane? Então,
vamos dar uma analisada aqui, ó. Seemed, que tá em amarelo, é o passado de seem, que indica aparência ou parecer. E aí não tem uma certeza, tá? Seem, so Clark seemed, ele parecia. Claro que eu não traduzi literalmente antes cada palavrinha, mas só para você entender essa função do seemed. Aí depois, share your view on. Isso daqui quer dizer concordar, partilhar a mesma opinião. E aí o been woken up é um particípio passado do phrasal verb, wake up. Quer dizer, ser acordado, ok? O could've, que tá em amarelo, é uma contração de could have. Aí, pela gramática, o could have com o past participle. Então, could have killed you, que expressa uma possibilidade no passado, tá? Algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Ele poderia ter te matado. Aí que o bringing in, que tá em verde, é um phrasal verb que quer dizer introduzir, alistar, envolver alguém num plano, ou equipe, ou situação. É só para você entender essa palavra bringing in, phrasal verb. E lembrando do connected speech, daí eu reforço que isso daí é importante para quando você for usar nas comunicações em inglês. Então, olha só, o seemed to share. Em vez de você falar tudo separado, seemed to share, você fala seemed to share. Aí depois, woken up. Isso daí é bem comum de você juntar essas pronúncias. Aí depois, could've. O bringing in. Próximo. Remember what you told me about Hart in the hangar? I bet you thought I wasn't listening. Thank you. You know you can't do this forever. Traduzindo, lembra do que falou da emoção no hangar? Pensou que eu não estivesse ouvindo? Aí o Batman falou, obrigado, depois que estralou lá o ombro. Sabe que não pode fazer isso pra sempre, a Mulher Maravilha falou pro Batman. O told aqui é o passado de tell, só pra você ter esse conhecimento. Told, então, passado de tell. O heart, aqui que tá em azul, aqui no contexto tem sentido de emoção, sentimento, coragem. O hangar, que está em amarelo, indica lugar físico, galpão para aviões. O thought, essa palavra thought aqui, está em azul, é o passado de think, passado do verbo think, que é pensar. E o forever, que está em amarelo, quer dizer para sempre, indefinidamente. Então, só reforçando aqui as pronúncias, heart, depois a palavra thought. Então vamos dar uma reforçada aqui só para você perceber as pronúncias. Remember what you told me about Hart in the hangar? I bet you thought I wasn't listening. Thank you. You know you can't do this forever. Próximo. I can barely do it now. Steppenwolf, this is the job. It's my job, and I haven't been doing it. I've been reacting. Traduzindo então, eu mal consigo fazer isso agora. O lobo da steppe é o trabalho. This is the job. É o meu trabalho. E eu não tenho feito isso. Eu tenho apenas reagido. Então, olha só essa palavra, barely. Barely, que está em amarelo, quer dizer quase não, ou mal, que indica que algo é feito com muita dificuldade, ou quase não acontece. Então, por exemplo, I can barely hear you. Eu mal consigo te ouvir. Eu quase nem consigo te ouvir direito. Então, o que o Bruce Wayne falou? Eu quase nem consigo fazer isso, eu mal consigo fazer isso agora. O haven't, aqui embaixo, olha só, esse que está em vermelho, é uma contração do have not. Essa contração do have not, mas você pode falar haven't ou have not. I haven't been doing it. I've been reacting. Então, veja o tempo verbal. Present Perfect Continuous. Indica uma ação com duração ou estado recente que tem impacto no agora. Então, é o meu trabalho. Eu não tenho feito isso. Eu tenho apenas reagido. I've been reacting. E perceba que eu até deixei destacado amarelo. Ó. Tem o uso do been doing, been reacting. Ok? E aí é comum haver essas repetições aqui. Quando você tá falando inglês, você tá falando, tendo aquelas falas informais, e tá tudo bem. A gente pode até ser perfeccionista e falar, nossa, não vou usar o been. Mas não, perceba que aqui os próprios personagens estão usando aqui, ó, been doing, been reacting. Ok? Isso daí é bem comum. Não fica tão apegado ao perfeccionismo. Nossa, tem que falar tudo bonitinho em inglês. Nossa, não posso repetir certas palavras. Não, você pode, tá tudo bem. É claro que depende do contexto. Se você tiver conversa informal, isso daí é beleza. Mas vai ver que no lance profissional, no trabalho, vai ver que você tem que ser mais formal. Aí você tem que pensar mais naquilo que você faz. Enfim, cada um com a sua situação aí ao usar o inglês, ao tentar falar inglês. Próximo. Not leading. You know what you said about Steve It wasn't my Trevor? business, I'm sorry. You were pushing me to lead the team, but leaders get people killed. Traduzindo então, aí só lembrando que aqui no começo, antes do not leading, o que ela tava falando? I've been reacting. Aí depois, not leading. Então fica, eu tenho apenas reagido, né? Antes dela falar isso daqui, ela falou que tem apenas reagido. Aí continuando, não liderado.
aquilo que você disse sobre Steve Trevor. Aí depois o Batman já cortou e falou: não é da minha conta. Desculpe, não é da minha conta, não é problema meu, desculpe. Ela continua: você me incentivou a liderar a equipe, mas líderes matam pessoas. Get people killed. Então olha só o not leading. Esse not leading quer dizer não liderado. E o said quer dizer passado simples de say. É que o wasn't que tá em vermelho, esse daqui é uma contração do was not, e a gente já sabe, o was a gente tá usando pro that, e that tá falando do singular, então fica was e não were. E aí, my business aqui quer dizer minha conta, minha responsabilidade, não quer dizer necessariamente meu negócio, my business. Pode até fazer o sentido, mas só que aqui vamos tentar pensar numa tradução mais brasileiresca, que faz mais sentido pro BR, pro Brasil, sabe? Pro bostileiro, enfim, o que você queira chamar. Mas minha conta, minha responsabilidade, isso daqui não é da minha conta. É isso que o Batman falou. Não é da minha conta, ponto. Desculpa aí, ô Mulher Maravilha, desculpa aí, I'm sorry. É que o pushing me quer dizer me pressionando, me empurrando, isso daqui é um sentido figurativo. Agora, pode também ter aquele sentido, me forçando, sutilmente, né? Enfim, próximo. I fought, always, when I was needed. But to lead, to step into the light and to say to people, this is worth your life. When it's your fault, they're all Steve Trevor. Traduzindo, eu lutei sempre quando precisavam de mim, quando precisaram de mim. Mas liderar, chegar na linha de frente, dizer para as pessoas, isso vale a sua vida, quando a culpa é sua, todos são Steve Trevor. Olha só o fought, essa palavra fought, que está em azul, é o passado simples do fight, do verbo fight. E aí o step into the light, que está em sublinhado, e o significado, uma expressão figurativa, que quer dizer assumir a liderança, assumir a responsabilidade, ficar em evidência, ir para a linha de frente. E o worth, que está em amarelo, quer dizer que vale, que merece, tá? Esse é o sentido aqui dentro dessa fala. E o fault, que está em azul, isso daqui quer dizer culpa, responsabilidade. Isso daqui é responsabilidade de um erro, entendeu? E o their, que tá em amarelo, é uma contração do they are. They are all Steve Trevor. Então, vamos fazer aquele reforço das pronúncias. Reforço das pronúncias, você pronuncia dessa forma, fat. Essa palavra é fat. Depois tem a outra palavra aqui embaixo, né? Que eu achei interessante. Olha só como é parecida essas pronúncias. Tem o fault, mas aqui a diferença é que aqui você puxa o L, né? A letra L de limão. Aí tem o fought, tá? Aqui você não puxa o L. E aqui você puxa o L, tem o fault. Vamos só voltar aqui no vídeo pra você só reforçar aqui, ó. Vamos lá. I fought, always, when I was needed. But to lead, to step into the light and to say to people, this is worth your life. When it's your fault, they're all Steve Trevor. Próximo. We make it through tonight. You can stay in the shadows forever. Dress up like a bat. I won't even sue. If we get through the night. Traduzindo então, se sobrevivermos hoje à noite, você pode ficar escondida pra sempre. Aí o Batman continua. Pode até se vestir de morcego. Eu não vou te processar. Aí ela respondeu, se sobrevivermos pela noite. Então, olha só que eu deixei até destacado, até sublinhado para você perceber. Make it through tonight. Isso daqui, vamos fazer aquela distinção com get through the night. Você, ao invés de você colocar o make, você coloca o get through the night. Esse daqui tem um significado geral de make it through tonight e o get through the night. O significado geral é o seguinte, ambas essas expressões significam passar por ou sobreviver a uma situação difícil que acontece durante a noite. É isso, não é pra você ficar na noia. Eu sei que você pode pensar, nossa, mas o mestre Zen tá querendo confundir as pessoas aqui no inglês. Não tô querendo confundir, eu só tô falando certas coisas pra você ter ciência. Isso daí é interessante, pode aparecer essas coisas no inglês enquanto você assiste vídeos, filmes, enfim. Ou você vai viajar, pode aparecer essas coisas e você já tá ciente. Eu acho que é interessante reforçar certas coisas. Mas só pra você entender o que quer dizer. Passar por ou sobreviver a uma situação difícil que acontece durante a noite. Tonight. Perfeito? Aí quando fala tonight, quer dizer esta noite. Mais específico, mas eu acho que você conseguiu entender. É o dress up, aqui que tá em verde, vestir-se de modo especial, usar uma fantasia. E o want, que tá em vermelho, isso daqui é uma contração de will not. Então tá negando algo que vai acontecer no futuro. Tá negando. Então você vai usar o want. E o sue aqui quer dizer, essa palavra é processar. Legalmente, você processar alguém, sue someone.
E aí, só reforçando aqui, é igual eu tava falando aqui em cima, make it through tonight, e aí get through the night. Eu já expliquei aquele sentido geral, tá? De sobreviver à noite, de sobreviver hoje à noite. Esse é o sentido geral mesmo, ok? Não fica tão na nóia assim, mas quer dizer se sobreviver a uma situação difícil durante a noite. Perfeito? E com mais esse vídeo, eu tenho certeza que você já expandiu bastante o seu vocabulário. Por mais que você já tá bem avançado no inglês, tem gente que tá avançado no inglês, eu tenho certeza que esse vídeo é um bônus que já ajudou bastante, já acrescentou e agregou de alguma forma no inglês, tá? Mas também o vídeo também é direcionado para iniciantes, iniciado para quem quer aprender inglês de verdade, inglês real. Eu tenho certeza que você já expandiu o seu vocabulário, você já melhorou no seu listening, você melhorou na sua pronúncia, né? E principalmente você já praticou a pronúncia durante o vídeo, né? Reforçando as palavras. Você pausando o vídeo, pronunciando, isso daí já é um exercício bem legal para melhora do seu inglês. E para quem, principalmente quem chegou até o final, tenho certeza que já aprendeu bastante, já tá na frente de muita gente, porque para quem já acompanha as análises já sabe, pode ser que um simples trechinho aqui, ó, aqui já é uns 10 segundos aqui, a gente já pode aprender muita coisa, né? Pois é, e para quem já chegou aqui no final de tanto clique que já passou, já tenho certeza que você já aprendeu muita coisa. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E principalmente para quem chegou até o final, um forte abraço e até o próximo vídeo. Vamos se ver no próximo vídeo aí.